Boa tarde, meus irmãos. Alegria poder estar mais uma vez com os amados, podendo cultuar o nosso Deus, a cantar louvores a esse Deus, a ler a palavra dele, a ouvir a pregação da palavra do nosso Deus. Vamos orar, dando início assim a mais um culto aqui no seminário. Santo e amado Deus, te agradecemos, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos entre irmãos, entre seminaristas, professores, pastores, entre irmãs amadas. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar nos abençoando, cuidando de nós, cuidando do nosso seminário, e que todas as coisas sejam feitas para a honra e para a glória do seu nome, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 14. Vamos ler de forma alternada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Vemos a glória de Cristo como a glória do unigênito do Pai. Saber que o Verbo se fez carne e habitou entre nós com poder, com graça, com verdade. Saber que o Senhor Jesus deixou a sua glória para estar aqui, para se encarnar, para fazer pecado por nós, para que nós tivéssemos vida, nos faz corar de vergonha. E saber que por tudo que fizermos, ainda não será nem um nichozinho, nada diante do amor inefável desse Deus maravilhoso. Nós precisamos sempre nos quebrantar diante desse Deus. O coração tem que estar sempre contrito diante desse Deus, sabendo que esse Deus é o Deus que pode e nos coloca no céu através do seu sangue, mas também é esse que nos lança na perdição eterna, a saber, o inferno. Então, rendamos graças a esse Deus, rendamos glórias a esse Deus, sempre nos prostremos diante dele com devoção, com piedade, com amor no coração e com vontade e força de estar na sua presença sempre. Sempre pedindo a esse Deus maravilhoso que não retire de nós, como o salmista diz, essa alegria que é a nossa salvação. Vamos orar mais uma vez, orar com o seminarista Keilo, uma oração de contrição. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor em contrição por quem nós somos e principalmente por quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. Perdoa, ó Deus, as nossas faltas que nos acompanham, que nos perseguem. Perdoa, ó Deus, os nossos muitos pecados, pecados que às vezes temos dificuldade em abandonar. Ó Deus, mas nós clamamos que o Senhor nos ensine diariamente, por meio da sua palavra, a abandonar essa vida de pecados
e sermos gratos à nova vida que o Senhor nos deu em Cristo. Possamos, ó Pai, viver de maneira coerente a essa nova realidade nos dada. Possamos ser gratos diariamente ao perdão que nós recebemos em Cristo. Perdoa, Deus, as nossas muitas faltas. Perdoe, ó Deus, aquelas que nós conhecemos e as que nós não conhecemos. E nos ajuda, Senhor, a caminhar em retidão e santidade para a sua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com aquele cântico, A Começar em Mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que seu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o seu corpo cresça assim, como a perfeição. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o seu corpo cresça assim, como a perfeição. Amém. Amados, ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 3, no verso 35 e no verso 36, João, capítulo 3, verso 35 e 36 diz: O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Um Deus que é digno de adoração, que é digno de exaltação, um Deus que é justo, um justo juiz, um Deus que não deixa passar ileso aqueles que se rebelam contra ele. Um Deus que até dá corda para que nós nos enforquemos. Um Deus que dá corda, que dá uma pá para cavarmos o buraco e entrarmos dentro. Esse Deus é um Deus que ama o Filho e deposita no Filho, em Cristo Jesus, toda a sua confiança, todas as suas obras. Então quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem permanece rebelde ao Filho, este também permanece sobre ele a ira de Deus. Nós temos que adorar esse Deus. Por mais que muitos no mundo vão dizer que Deus é um Deus mau, um Deus maléfico, um Deus ruim, porque é um Deus justiceiro, mas nós sabemos que o que nós merecíamos, na verdade, não era o céu, e sim a condenação eterna. Entretanto, pela misericórdia de Deus, por todo o amor que Ele tem depositado na sua criação, tem escolhido um povo, tem levantado um povo, e nós, sendo povo de Deus, nós precisamos adorá-lo na beleza da santidade dele. Nós vamos orar mais uma vez, agora com o pastor Luciano, uma oração de adoração,
de exaltação ao nosso Deus. Santo Deus, alegra o nosso coração, Pai, um momento como esse, onde somos expostos ao Pai diante da nossa situação de pecados e temos a certeza de que o Senhor nos ouve, nos atende, também nos perdoa, uma vez que confessemos, ó Deus, sinceramente, o Senhor nos renova na Tua presença, em comunhão com o Senhor, e nós já contemplamos, ó Deus, esse perdão, uma vez que confessamos a Ti, mas também queremos expressar a nossa gratidão e louvor por quem Tu és, por tudo que Tu fazes por nós, e temos vivido, ó Deus, grandiosas bênçãos do Senhor, bênçãos materiais e espirituais nas regiões celestiais em Cristo, aquelas que podemos ver e aquelas que são invisíveis, ó Deus, mas são perceptíveis pelos olhos da fé. Podemos contemplá-las, ó Deus, pela confiança que temos nas promessas da Tua palavra, que o Senhor nos salva, nos justifica, também nos cela, nos mantém, ó Deus, como filhos benditos, adotados pelo Senhor em Cristo, para viver, ó Deus, para o Teu louvor. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus grande e poderoso. Nós contemplamos, ó Deus, a grandeza do Senhor nas obras da Tua criação, ó Deus, aquilo que o Senhor revelou em Sua palavra, mostrando, ó Pai, Teu plano magnífico de redenção, como o Senhor criou este universo e o mantém, ó Deus, com Tua mão poderosa, e nenhum rei, nenhum governo, nenhum poder, nenhuma riqueza deste mundo suporta o poderio, a majestade do Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ti, Pai, e queremos prestar-Te um culto aceitável. Que o Senhor receba, Deus, a nossa adoração, nosso louvor, no nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, abramos o inário no hino 110, 110A. Crer e observar. Vamos louvar o Senhor. Hino 110A. Jesus confia, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria vem que nos traz. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem um crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos livrar, é consolo que não tem igual. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos
buscar sempre a tua vontade cumprir. Veio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Hoje nós temos como expositor da palavra o reverendo Alisson Andrade de Gonzaga, é isso? Andrade não tem o D, né? Andrade Gonzaga, pastor ali em Nova União, formado aqui no seminário em 2015, isso mesmo? 2015, secretário executivo do PCRO, secretário sinodal de UCPs, presbiterial também. Boa tarde, Deus abençoe. Meu nome é Alisson, como já foi falado. Me formei no seminário em 2015, uma alegria imensa, e aqui estou novamente a convite para trazer e compartilhar a palavra de Deus aos amados irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos e amigos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 7, verso 18 ao verso 35. Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 7, verso 18 ao verso de número 35. Todos acharam? Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstias e de flagelos de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem no palácio dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é aquele que está escrito: Eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus, os intérpretes da lei, rejeitaram quanto a si mesmo os desígnios de Deus, não tendo sido batizado por ele. E ao que, pois, compararei os homens da presente geração, a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, mais uma vez, Senhor Deus, a tua presença, rogamos e pedimos a tua iluminação. Continua, Senhor Deus, a nos conduzir, a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu sei que os irmãos eles têm se preparado e muitos já têm se afadigado no ministério,
E é uma vida cheia de privilégios, porque nós não merecemos esse chamado, mas também um ministério cheio de dificuldade. E nós vemos aqui o exemplo de João Batista, um homem de Deus, um homem que batizou Cristo Jesus, o homem que é um dos homens que mais pregou sobre Cristo Jesus, a convicção que ele tinha, mas ele estava preso. Lá em Mateus capítulo 11, verso de número 12, vai dizer, quando ele cita essa história, ele já estava preso. Então imagina um homem preso, aquele que havia sido um dos precursores da chegada, da vinda do Messias, que estava tanto tempo pregando acerca do reino de Deus, e agora estava preso, e Jesus curou aqui a viúva, o filho da viúva de Naim, curou o servo do centurião, curou várias pessoas, mas e o primo dele? E João Batista, aquele que havia batizado ele, aquele que havia falado sobre ele, que tinha preparado o caminho para a chegada dele, pregando o arrependimento, ele estava preso. Então isso nos ensina, meus amados irmãos, que por mais que nós venhamos a nos esforçar, por mais que nós venhamos a ser pessoas que se dedicam ao ministério, isso não vai nos isentar, que é os problemas, circunstâncias, até mesmo a desventuras em séries, né? Então João, que estava preso, nós sabemos o final dessa história, ele foi decapitado, ele foi morto, mas o que nos importa é que ele jamais, nunca negou a fé em Cristo Jesus. Mas chegou um momento da dúvida, chegou no momento aqui dele não entender o que estava acontecendo. Talvez para nós que temos a palavra de Deus, o cano, toda a Bíblia já revelada a nós já entendemos o propósito da redenção num sentido pleno para nós, nos nossos dias. É fácil, mas para ele ainda não. Para ele, ele havia batizado Jesus, ele sabia quem era Jesus, mas num momento ali de tristeza, de solidão, fechado numa masmorra, né? Fechado num calabouço, sei lá, fechado numa prisão, ele chegou no momento de pensar se realmente Cristo seria aquele a qual ele havia anunciado. Pode isso acontecer com qualquer um, aconteceu com muitos servos de Deus que nós vamos ver em algumas ocasiões deles duvidar acerca do seu propósito, do seu ministério, como foi o caso de Moisés, teve outros casos também como Elias, Jeremias e tantos outros homens, até Paulo fala lá em 1 Coríntios que ele chegou ao ponto de desesperar a própria vida, pensando que ia morrer, porque ele pensou que não ia partir, não ia conseguir mais vencer aquelas tribulações. Isso pode acontecer com qualquer um, mas nós vamos ver que, à luz da palavra de Deus, nós que somos servos de Deus, preparados pelo Senhor para o ministério, nós vamos ver como que João Batista sentiu o peso de ser um servo de Deus e como que Cristo nos ensina como lidar com essas situações. Mas caso que a palavra que eu gostaria de destacar é o verso 23, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A expressão tropeço aqui é a expressão escândalo, né, de se escandalizar. O dicionário ele diz o seguinte, que literalmente que quem não achar em mim tropeço, tropeçar, vacilar, errar, ser ofendido, estar chocado, significa uma armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar, algo que cause estrago, destruição, miséria. Talvez fosse esse o sentimento de João. Imagina você preso, você sem ninguém para lhe ouvir, sem ninguém para lhe ajudar, e a pessoa que você colocou muita esperança estava curando todo mundo e não veio salvar ele, não veio tirar ele daquela prisão. Imagina a sua situação no lugar dele. Então a gente entende um pouco aqui essas reações humanas, sentimentais de João, demonstra o quanto que nós somos pessoas sujeitas a todo tipo de sentimentos, até mesmo sentimentos pecaminosos diante das tribulações. Nós vamos passar. Isso nós vamos passar na nossa vida. O ministério, ele pode sim permitir que nós venhamos em algum momento questionar, duvidar, sentir alguma coisa e talvez até mesmo pensar que o silêncio de Deus seja algo que tenha distanciado Deus de nós. Isso pode acontecer com qualquer cristão, porém nós vemos aqui que esse servo de Deus, mesmo com esse sentimento que estava no seu coração, ele continuou firme e firme até a morte. Então, bem-aventurados aqueles que não se escandalizam com a fé em Cristo Jesus. Bem-aventurados aqueles que não se escandalizam, aquele que não acha que a fé em Cristo Jesus é uma perca de tempo ou um tropeço na sua vida. Primeiramente, porque
mesmo diante das dúvidas. Então, bem-aventurado aqueles que não se escandalizam com a fé em Cristo Jesus, mesmo diante das dúvidas. Olha só, verso 18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou o Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Mas não foi ele que batizou? Não foi ele que colocou a mão sobre ele? Não foi ele que pregava, anunciava e falava que ele era indigno de desatar as sandálias dos pés, porque ele estava com dúvida em seu coração? Primeiramente, pode ser por causa do sentimento e também das pregações de João Batista. João Batista, ele pregava de uma forma em que ele entendia sobre os juízos de Deus. Ele falava que quando o Messias viria, quando o Filho do Homem viesse, ele ia trazer juízo, ele ia trazer condenação. Tanto é que ele usa, eu vos batizo com água, mas vem aquele que batiza com fogo, Fogo ali representa a destruição, batiza com espírito e com fogo, no caso, Então ele entendia ali a questão escatológica, a questão de Cristo ser o juiz de toda a terra, dele ser, sim, o julgador de todo mundo. Então, talvez João Batista não estava entendendo essa situação, porque sendo ele o Messias, sendo ele o Filho de Deus, sendo ele o Salvador, sendo ele aquele que ia trazer juízo sobre os pecadores, e ele mesmo, João Batista, havia denunciado o pecado do governador, e por isso que ele estava preso, talvez ele não estava não entendendo a situação. Eu denunciei o pecado, eu falei contra o pecado, agora estou preso. Eu falei que Jesus era o Messias e agora estou na situação. Talvez fosse esse o sentimento deles. Para nós termos uma noção, irmãos, que por mais que você faça a coisa certa, e nós devemos fazer a coisa certa, e pregue a verdade, nós devemos pregar a verdade, pregar contra o pecado, pregar literalmente contra as mazelas desse mundo, nós não estamos sujeitos nem às dúvidas e nem também aos infortúnios, nem também aos problemas, nem também literalmente às prisões que podem nos cercar. Muitos, por causa da fé em Cristo Jesus, foram presos e até mesmo mortos, Mas isso também é para nos mostrar, meus amados irmãos, que Cristo Jesus, que a fé em Cristo Jesus não é uma vida fácil. Pelo contrário, sempre terá o seu lado bom, porém sempre terá as dificuldades. Um outro ponto que nós devemos ressaltar aqui, meus amados irmãos, além do sermão de João Batista ser relacionado de uma forma escatológica, talvez quando Cristo viesse, ele entendia assim, nós que temos a palavra de Deus plena, talvez nós entendemos de uma forma mais plena que na época de João Batista, tanto é que no verso de número, a partir do verso 24, ele fala que o menor no reino de Deus é maior do que o João Batista, porque no caso nós temos a plenitude da palavra de Deus nos nossos corações hoje, e João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, e eu não sabia. João foi o último profeta da Antiga Aliança, e agora nós temos a plenitude de Cristo Jesus. Então nós podemos observar essa situação, mas só para os irmãos observar aqui, grandes líderes espirituais terem seus dias de dúvidas e até mesmo de alguns de incredulidade. Moisés quase desistiu em certa ocasião, lá em Números 11. Elias, 1 Reis 19, pediu para ser até a mesma morte, achou que estava sozinho. Jeremias, lá no capítulo 20, nós podemos observar que ele também, em determinado momento, ele titubia acerca da sua fé. Então, isso pode estar... Nós somos vulneráveis, nós somos humanos limitados, e quando o sofrimento bate a porta, não é fácil nós suportarmos essa situação. Mas fato é que João Batista ele envia esses 2 discípulos para perguntar. E verso 20, quando os homens chegaram junto, lhe disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora... curou Jesus muitas moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista aos cegos. Então Jesus respondeu, ide anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anuncia-lhes o evangelho. Então observe o que Cristo demonstrou aqui, mostrando aqui para os discípulos, Isaías 29, Isaías 35, Isaías 42, acerca do Messias. Então ele estava, através dessas curas, desses sinais, estava mostrando para os discípulos de João que Cristo de fato é o Messias, é aquele a quem João Batista havia anunciado. Então, o que aconteceu com João aqui?
Foi incredulidade? Foi dúvida? Irmãos, a incredulidade, ela envolve não apenas uma questão de... incredulidade diz respeito à vontade. Nós nos recusamos a crer na palavra de Deus e obedecer o que ela nos ordena. A dúvida não é isso. A dúvida, ela diz respeito quando nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo, nem os motivos para fazê-lo. Então, João Batista aqui talvez estava com dúvida. Estava num momento de dúvida, sem entender e ainda mais sofrendo. Fazendo tudo certo, tudo correto, pregando a palavra de Deus, denunciando o pecado, falando sobre arrependimento, falando sobre Cristo, mensagem cristocêntrica. Uma pessoa, se nós observarmos bem no verso 24 ao verso de número 26, 27, né? Uma pessoa, um bom pastor que não era pesado para a igreja, uma pessoa que vivia de forma modesta, mas mesmo assim estava numa situação difícil. Então, meus amados irmãos, a gente fica falando sobre pregar a verdade, viver a verdade, mas quando nós sentimos na pele o que é pregar a verdade, o que é viver a verdade, pode surgir essas dúvidas em nosso coração. O termo grego, como motivo de tropeço, tem uma ilustração interessante, dá origem ao nosso verbo escandalizar, e se referia originalmente a um graveto usado como pinguela em armadilha. Por causa de sua preocupação com aquilo que Jesus não estava fazendo, João corria o risco de cair numa armadilha. Estava tropeçando sobre o seu Senhor e o ministério dele. Jesus disse gentilmente para ter fé, pois o seu Senhor sabia o que estava fazendo. Então, irmãos, quando a dúvida surgir, quando você titubear, quando você começar a se escandalizar, a tropeçar, achar que não está no caminho certo, achar que tudo aquilo que você tem feito é em vão, olhe para esse texto e observe, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jamais o evangelho em Cristo será motivo de tropeço. Por mais que você está gastando, investindo o seu tempo, a sua energia, toda a sua vida, eu vejo pastores, às vezes, dedicando tempo, energia, às vezes eles trabalham na igreja, tem que trabalhar em autarquias da igreja, tem que trabalhar em congresso, presbitério, sinodal, deixa a família, e às vezes deve surgir algum tipo de dúvida, ele fala assim, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Às vezes deixa a família e os filhos não estão tão bem espiritualmente, a mulher às vezes está com problema emocional, não é fácil, mas eu quero dizer para você que bem-aventurado, feliz é aquele que não achar motivo de tropeço a fé em Cristo Jesus. Às vezes os crentes, como crente, nós vamos duvidar em algum momento. Nosso trabalho na igreja, nosso trabalho na sociedade interna, se somos úteis, se tudo aquilo está correspondendo. Nós queremos ver o resultado, às vezes o resultado não vem. Os números, nós ficamos um pouco tristes. Eu não sei, teve uma história que eu escutei dos Orós. Não sei se foi os Orós, que o missionário ficou lá, não sei se foi os Orós ou os Gaviões, ficou lá há mais de 40 anos um missionário. E o missionário não teve um despertamento, acho que um missionário holandês, ele foi embora. E veio um outro missionário e começou um despertamento nessas tribos. Então, às vezes, o nosso trabalho será longo. E nós nem vamos ver os frutos, né? Outras pessoas que vão aproveitar do nosso trabalho, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Uns plantam, outros regam e alguns colhem. Então a gente tem que plantar, temos que semear a palavra de Deus para que outras pessoas, como é o caso de João Batista, ele estava pregando o evangelho e agora Cristo estava dando continuidade à palavra de Deus porque ele era o Messias. Outra coisa que nós devemos observar, bem-aventurado aquele que não achar em Cristo, né, ou na fé em Cristo, motivo de tropeço, de escândalo, pois Cristo nunca se esquece daqueles que creem em seu nome. Então, Cristo agora, ele pede para João ter fé, crer, confiança, mas agora ele exalta João. Olha só, o verso de número 24. Tendo se retirado, não sei por que ele deixou que os mensageiros se retirou, talvez para falar mais abertamente, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então ele começa a enaltecer João, ou seja, Jesus jamais vai deixar você esquecido. Cristo Jesus jamais vai deixar o seu ministério, o seu trabalho esquecido lá fora na gaveta, em algum lugar. Não, ele lembra, ele sabe. Ele conhece o nosso coração e sabe de todas as coisas, porque o ministério é dele.
E ele diz o seguinte, ó, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado, não sei se vocês veem aquela cana, não tem a cana? A cana tem um pinãozão, um grandão lá, né? Ele é o caniço, ele é muito flexível, né? Ele fica para lá e para cá. Então, assim, ó, o João, ele não é uma pessoa tão flexível quanto a fé. Está dizendo assim, ó, João Batista é homem de fé, é homem que crê, sabe o que está fazendo. Mas chegou um momento da dúvida. Ele está dizendo, ele não é esse caniço, esse homem agitado de um lado para o outro, com todo vento de doutrina, com dúvidas assim, permanentes no seu coração, apesar de existir, e em algum momento ele diz bem assim, ó, não é esse caniço agitado que sais a ver um homem vestido de roupas finas, o que se veste bem, vive no luxo, assiste no palácio dos reis. Ou seja, assim, João Batista não ficou bajulando políticos, não ficou pregando em volta de palácio para ter ali algum tipo de influência, algum tipo de status. Não, ele pregou contra o pecado e pregou no deserto e andava com roupas simples. Então, Cristo Jesus, ele estava enaltecendo, no caso aqui, a pessoa de João Batista, dizendo que ele não é uma pessoa fraca na fé. Pelo contrário, ele é firme. Ele é uma pessoa convicta. Isso também serve para nós, meus amados irmãos. Então, quando nós passamos por essas provações, essas dificuldades, e demonstramos firmeza na fé, mesmo diante das desventuras, nós somos como João Batista, geração de João Batista. João Batista pregou para que Cristo viesse. Nós somos a geração dele para pregar até que quando Cristo voltar. Então, essa é a nossa missão, pregar, ensinar, falar de Cristo Jesus, anunciar até a chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E ele continua. Olha só o que ele diz. Se o que sais a ver um profeta, sim, eu vos digo, muito mais que profeta, este é aquele que estava escrito. Eis aí envia diante de tua face o meu mensageiro, qual preparar o teu caminho diante de ti. Quando o rei ele ia para uma cidade para outra, havia uma comissão que ia à frente para nivelar as estradas. Hoje, talvez, não existe isso. Existe a comissão que vai na frente para, no caso, proteger, fazer toda a equipe de segurança, né? Mas, no caso aqui, havia uma comissão para nivelar as estradas, para que quando a carruagem chegasse do rei, não ficasse aquela trepidação. Então, o João Batista é aquele que veio nivelar, que veio preparar os corações, para que quando Cristo chegasse, já estava ouvindo a mensagem do arrependimento, a mensagem da palavra de Deus, o evangelho de Deus. Então, João Batista, ele é essa pessoa prometida e ele cumpriu muito bem o seu papel. Verso 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João. Então, ele está falando, ele está dando credibilidade, ele tá falando, o trabalho dele foi tão eficaz, foi tão abençoado, que as pessoas que o ouviram se arrependeram, publicanos se arrependeram, reconheceram através do seu ministério a justiça de Deus. Mas tem aqueles também, né? Verso 30. Mas os fariseus, intérpretes da lei, rejeitaram, quanto a si mesmo, os desígnios de Deus, não tendo sido batizados por ele. Está dizendo o seguinte, que nem todos vão aceitar, assim também somos nós. Nem todos vão querer ouvir a palavra de Deus, mas nós não podemos desanimar, irmãos, porque Cristo jamais ele vai se esquecer do nosso trabalho. Cristo jamais ele vai deixar de lado o nosso ministério, por mais que você esteja sofrendo. Eu acho interessante ter um texto lá em Marcos 6:31, eu vi esse texto no aniversário de uma igreja do nosso presbitério, e eu nunca tinha reparado nele. Marcos 6:30-31 diz o seguinte, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E eles lhe disseram, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam com ele. Eles não tinham tempo nem para comer. Ou seja, eles não tinham tempo para nada. Os apóstolos, que eles trabalharam tanto, fizeram tanto, evangelizaram tanto, caminharam tanto, que nem tempo para comer eles não tinham. Mas Cristo Jesus, quando veio, ele disse assim, vem cá, vamos descansar um pouquinho, se aceita um pouquinho, se acalme, vão ali para o barco, para vocês se acalmarem. Então, Cristo ele jamais vai esquecer o nosso esforço. Então, trabalhe, até mesmo quando não tiver tempo para você almoçar, ou para você jantar, ou para você tomar um café da manhã, ou café da manhã, trabalhe.
Às vezes vai acontecer isso com você, é um velório que você tem que se dedicar um pouco mais de tempo, é um trabalho mais na igreja, no aconselhamento, é um trabalho às vezes de sociedades, é um trabalho às vezes de federações, não sei, mas se dedique, faça com amor, com dedicação, por mais que os homens não venham reconhecer, mas Cristo reconhece. Cristo reconhece. Continue fazendo o seu trabalho mesmo se sentindo só ou abandonado, até mesmo preso. Deus jamais esquece dos seus filhos. Jamais. Conheci uma senhora lá em Nova União, ela teve acho que 7 ou 8 filhos. E ela perdeu 2. Irmãos, a primeira coisa que eu conversei com ela foi falar dos seus 2 filhos, que ela perdeu. Ou seja, como uma mãe, nunca se esquece. Jamais, Deus jamais vai esquecer do nosso trabalho, da nossa fadiga, daquilo que nós fazemos nesse mundo ou para quem nós fazemos. Deus sempre vai reconhecer aquilo que nós fazemos. E por último aqui, para finalizar, ele usa uma ilustração. Cristo, que ele fala, ele enaltece João, mas o verso 30 ao 35 ele usa uma ilustração e diz o seguinte: aqui, pois, compararei os homens da presente geração. E o que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos sentados na praça, gritam uns aos outros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista não comer do pão, nem beber do vinho, e dizeis, tem demônio. Então, o que Cristo quer nos ensinar com isso, irmãos? Que quem se escandaliza com a fé em Cristo é comparado a moleques, a meninos, a moleques caluniadores e até mesmo diabólicos, porque ele usa essa expressão aqui para descrever os fariseus. Os fariseus que nada entendiam nem da mensagem de João Batista e muito menos da mensagem de Cristo Jesus. Jesus comparou aquela geração com pessoas imaturas, que não se contentavam com coisa alguma. É provável que estivesse se referindo particularmente aos escribas e fariseus. Então, João pregava uma mensagem severa de julgamento e dizia, tem demônios. Jesus já pregava sobre a graça, sobre a misericórdia, curava as pessoas, pregava a mensagem da salvação e o povo falava bem assim, anda com pecadores e come demais, é glutão. Então, as pessoas, nós vamos ter que aprender no ministério que nada é bom para elas. Então, você que vai trabalhar no ministério, você vai ter que lidar com pecadores, nós vamos ter que lidar com pecadores, nós vamos ter que enfrentar esse tipo de situações, pessoas imaturas, moleques, que não se contentam com nada, nada está bom para eles, nada faz eles satisfazer o coração deles, porque são pessoas perversas. Se Jesus prega sobre arrependimento, fala que ele é glutão e pecador. Se João Batista fala contra o pecado, fala que ele tem demônios. Então, essa geração de hoje é dessa forma. Nós não podemos, meus amados irmãos, esmorecer diante dessa situação. Então, Cristo Jesus está dizendo o seguinte, João Batista estava preso por pregar a palavra de Deus? Estava, mas por causa daquela geração, a geração que odiava ouvir a palavra de Deus, aquela geração que odiava ouvir o evangelho de Deus. Então, não fique preocupado se as pessoas vão falar mal ou falar bem, pregue a palavra de Deus, seja como João Batista. Se o governador vai achar ruim, se as pessoas vão achar ruim, se as pessoas vão gostar ou não, se vão te elogiar ou não, se vão gostar da sua mensagem, só prega fielmente, com coragem, com ousadia, né, como João Batista fez. Porque hoje, esses dias eu fui chamado a atenção de um membro, fui pregar isso positivamente demais. Eu entendi a ideia dele. Às vezes, a gente pregar alguns sermões bibliográficos ou temáticos, de vez em quando é legal, é gostoso. Porém, a gente tem que entender que o problema não é a pregação expositiva. A gente não pode pensar que a pregação da palavra de Deus é um problema na nossa vida. Pelo contrário, devemos entender que ela é agradável a Deus e aos nossos ouvidos. Mas as pessoas, às vezes, a igreja, elas vão enjoar. O povo de Israel se enjoou da comida, se enjoou da bebida, se enjoou de tudo. Assim também, às vezes, a igreja sempre ela vai querer algo novo, uma programação nova, algo que vai atrair o coração dela. Mas esteja sempre focado, como João Batista esteve, pregar a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, é assim a nossa missão. A palavra de Deus lá em Efésios 4,15 diz bem assim, não sejais como meninos agitados,
em todo vento de doutrina, né? Ociosos, imaturos, mas sejamos firmes, como foi João Batista. Para concluir aqui, encerrar nesse momento, conclusão. A ilustração magistral do Senhor revela que existe dois tipos de filhos espirituais em todas as gerações: pirralhos da loucura e filhos da sabedoria. Os moleques são tolos, desprovidos da verdadeira sabedoria e marcados por ódio da verdade, da rejeição de quem proclama. Por outro lado, as crianças da sabedoria são remidas, são reconhecidas pelos atos justos de suas vidas transformadas. O estilo do pregador não é o fator determinante. O evangelho sim é o fator determinante. Não a esperteza do mensageiro, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Loucura para uns, mas palavra de Deus para outros, irmãos. Então nós devemos ser como fala a palavra de Deus em algum momento, como João Batista, pela firmeza, pela dedicação, pela honestidade, um pastor que não foi pesado para a sua igreja, um pastor que não foi uma pessoa que abusou da fé, pelo contrário, uma pessoa que foi honesta, uma pessoa que recebe elogios de Cristo Jesus. E nós devemos entender que no ministério nós vamos encontrar dois tipos de filhos, né? Os filhos espirituais que vão ouvir a palavra e vão aceitar, e vão querer e vão elogiar, e os filhos rebeldes, que vão chamar de loucura, vão chamar, como um texto que demoníaca, né? Vamos chamar de liberalismo, coisa qualquer, mas continue pregando a palavra de Deus, tá bom? Então, bem-aventurado ou feliz é aquele que não achar em Cristo Jesus motivo de escândalo ou tropeço. Primeiramente, porque mesmo diante da dúvida, nós podemos ter essa certeza através das obras de Cristo Jesus. Segundo, porque Cristo ele jamais se esquece daqueles que creem em seu nome, como foi o caso de João Batista. E por último, aqueles que se escandalizam com a fé em Cristo comparados a moleques caluniadores, a moleques espirituais e não filhos de Deus. Vamos orar nessa hora? Pai querido, Deus amado, pedimos a Tua graça sobre nós. Venha nos abençoar, Senhor Deus. Venha nos iluminar, nos fortalecer. E que nós, Senhor Deus, venhamos a nos dedicar ao ministério. Sabendo, Senhor Deus, que assim como João Batista passou pelo vale da sombra da morte, assim como Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo, assim como os apóstolos, Senhor Deus, enfrentaram as dificuldades, as desventuras, Senhor Deus, nós também estamos sujeitos, ó Pai. E que nós venhamos, Senhor Deus, a ter fé, confiança, Senhor Deus, de que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Messias, o Senhor é o Deus encarnado e que está ao nosso lado. Também, Senhor Deus, que nós venhamos a ser firmes, ó Pai, na nossa palavra, naquilo que nós pregamos, para que quando nós abrirmos a nossa boca, venhamos, Senhor Deus, a falar com autoridade, e entendendo também, Senhor Deus, que o Senhor jamais se esquece do nosso trabalho e dedicação. Nós oramos, ó Pai, e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.